sentimento de uma igreja, meu Pai, o sentimento de um corpo. Nosso desejo é ver o Senhor. Nosso desejo é ver a majestade que há no Senhor. O nosso desejo, Senhor, é contemplar a Tua face. O que é que os anjos nos fazem cantar? Nos fazem se prostrar. O que é que os anjos nos fazem cantar? Que os fazem se prostrar. O que é que os anjos nos fazem cantar assim? Senhor, não é pela garantia da Tua palavra, porque a Tua palavra garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, ali o Senhor estaria, respaldado pela Tua palavra, Senhor, mas respaldado pela glória manifesta nessa noite. Nós dizemos santo, 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 santo Deus, maravilhoso Deus, Rei da glória, soberano, maravilhoso, Deus tremendo. Só Tu és santo. Fala pro teu irmão assim, ele veio de paletó. Então você ainda tem uma chance de ir embora. Aleluia, meu irmão. Que o Senhor nos conceda receber da parte do Senhor algo precioso para as nossas vidas. Amém? Você que pode, abra comigo em Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, do verso 12 em diante. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. E o que? Livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado onde? Nos livros. Meu Deus, meu Pai, nós queremos mais uma vez dispor o nosso coração, colocar à disposição do Senhor o nosso coração, a nossa alma, o nosso entendimento, o nosso espírito, para que o Senhor faça o que o Senhor tem que fazer nessa noite, Pai. Nós te damos liberdade, porque nós não sabemos aquilo que é perfeito, mas o Senhor é perfeito e faz tudo perfeito. Por isso nós dispomos, Senhor, a nossa vida diante do Senhor. Guarda a nossa família, Senhor, aqueles que ficaram em casa. Os proteja, e aqui nessa casa, Senhor, faça do nosso coração uma terra fértil, e a Tua palavra como uma semente, Senhor, que ao cair, ela produza frutos bons para arrependimento, para toda a eternidade, em nome de Jesus. Aleluia. Querido, esse texto aqui, eu vou antes de tudo, nós estamos ministrando sobre a volta do nosso Cristo, a volta do nosso Senhor, e eu percebo assim que é um tempo de desvendar de coisas misteriosas para o nosso tempo, para a nossa geração. É um tempo que nós passamos por vários períodos na nossa vida.
o período onde se fala muito de adoração, o período onde se fala muito de filhos, o período onde se fala muito de casamento, enfim, são etapas, são ciclos. E a nossa vida, ela é feita de ciclos. E assim nós vamos caminhando e sendo abençoados por aquilo que está sendo ministrado, por aquilo que o Espírito está ministrando aos nossos corações. E falar da volta de Cristo, nós estamos falando de um evento que define e sela toda uma caminhada da vida cristã. Porque quando nós falamos da volta do Cristo, nós estamos falando do final de todas as coisas. Nós estamos falando da capa do livro. Nós estamos falando da última página daquele livro que está sendo escrito. Então nós temos que nos atentar aos detalhes da sua vinda, porque os detalhes da sua vinda que vão definir o momento que nós estamos, se nós vamos chegar lá e da maneira que nós vamos chegar lá. Porque uma coisa é certa, todo joelho se dobrará, toda língua vai ter que confessar. Agora o problema é a resposta. Esse eu não conheço, ou esse eu conheço. Esse senta ao meu lado, esse vai ser destituído. Então todas essas verdades nós temos que entender para que possamos caminhar com fé, esperança e perseverança em servir o Senhor. Porque se não reconhecemos a sua volta, nós não podemos caminhar diante dele. Porque é o mesmo que esperar algo que a gente sabe que não existe. É mesmo que esperar que algo que a gente tem certeza que não vai acontecer, a gente fica esperando. Você vive em vão. Mas quando nós olhamos para Cristo, esperamos a sua volta, nós temos que caminhar de acordo com as nossas expectativas. Porque minha mãe sempre dizia, ela falava assim: filho, não faça nada de errado. Não roube, não mate, não faça nada de errado. Mas eu vou te dar um alerta. Se um dia você pôr a mão naquilo que não é seu, faça de um jeito que você vai sumir de onde você vive. Você vai fazer a tua vida para que você não precise de mais nada de ninguém, de nada de ninguém. Porque a grande realidade é, se nós não reconhecemos o Senhor, para que você tem uma conduta boa de vida? Para que nós temos essa conduta? Se os manjares, os pratos servidos por Satanás são bons e agradáveis aos nossos olhos. Quantas vezes você é convidado a participar de algo ilícito, que pode até te enriquecer, mas você diz não. Você diz não porque existe um espírito dentro de você. E esse espírito que passou a morar dentro de você começa a te convencer daquilo que é certo e daquilo que é errado. Então não é mais você. Ainda que a tua carne grite muito alto e você muitas vezes erre, por não estar sensível ao que o Espírito está falando, ainda assim ele está falando. O problema é que nós não estamos sensíveis. Nós estamos alimentando aquilo que é natural, aquilo que é carne. E o Espírito está ficando abafado dentro da nossa vida. Pedro vai dizer em 2 Pedro que os homens, aparecerão homens, profetas, enganadores, falsos profetas, que vão apontar o dedo na sua cara e vão dizer: vocês esperam a vinda do Senhor, assim como seus pais e os pais dos seus pais esperavam. Mas desde o passado, quando se foi pregado a vinda do Senhor, nada aconteceu para esfriar a fé, para esfriar o coração e a perseverança. E há quanto tempo nós estamos ouvindo sobre a vinda do Cristo? Desde os nossos pais, os nossos avós, lá no passado, alguém apontava e falava: o Senhor está voltando. E sempre diziam: não vai passar essa geração, não vai passar, o Senhor está vindo. O Senhor vai trocar esse ano e o Senhor está voltando. 2000 está chegando e o Senhor está voltando, não passará. E homens se levantaram ao redor de toda a terra, falsos profetas, homens enganadores, com poder de persuasão, poder de palavra, com poder em suas línguas, e acarretaram multidões para um genocídio, porque eles lutavam através da tua fé, eles conquistavam. Independente das consequências, eles trabalhavam diante da esperança de um povo. E eles levavam o povo a praticar o genocídio, se matar todo mundo, por conta de uma esperança de algo que vinha. E esses fatos foram acontecendo ao longo da história, e nada acontecia. E o Senhor não voltava, e o Senhor ainda não veio. E ao longo do tempo, muita gente foi esmorecendo, esfriando na sua fé, na sua esperança. Muitos foram abandonando a fé,
Porque nós pregamos, Jesus está voltando e ele não volta. Jesus está voltando, mas ainda ele não veio. E no meio da caminhada eles existiam. Porque viver para o Senhor não é mil maravilhas. Viver para o Senhor é uma vida de renúncia. Só que quando nós olhamos para você e dizemos, você tem que renunciar a amizades, você tem que renunciar a algumas práticas, nós temos que respaldar, porque por um julgamento no final. Porque eu não posso falar para você renunciar a nada se eu não for pautado de uma verdade. E a verdade que eu caminho e sigo é: o Senhor vai voltar. E mesmo que ele não volte na sua geração, meu irmão, o momento o seu joelho vai se dobrar. E lá diante do Senhor você vai prestar conta de tudo que você fez aqui na terra. Então o respaldo para eu te dizer, viva uma vida separada, você vai ser julgado uma hora ou outra. Você crendo que o Senhor vai voltar nos seus dias ou não, o julgamento vai vir para todos. Por isso nós nos respaldamos dessa verdade, temos ministrado isso, amém? Daniel capítulo 7, vai lá comigo. Segura o seu dedinho aí, eu vou ler Apocalipse capítulo 20 novamente para a gente entender. Vi também, aqui está em Apocalipse, vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nesses livros. Olha o que diz Daniel capítulo 7. Agora deixa eu abrir a minha aqui. Segura aí, meu irmão. Daniel capítulo 7, verso 9. Verso 9 diz assim: eu continuei, Daniel capítulo 7, verso 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a neve, como a limpa lã. O seu trono chamas de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Olha o verso 10. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se o quê? Livros. O texto de Daniel e o texto de Apocalipse, ele vai falar de livros. Só que quando nós comentamos isso, nós precisamos entender. Os primeiros livros que o Apocalipse, que João diz, são alguns livros. E o livro, ele está falando de um outro livro. Eu preciso que em nome de Jesus você me dê como presente a tua atenção, amém? Então quando ele fala, e abriram-se os livros, Daniel vai apontar para livros. E o Senhor foi apresentado diante dele livros. Quando ele fala que ele se assenta no trono, e diante dele há milhares e milhares o serviam, e milhões estavam prostrados diante dele, e foi apresentado diante dele livros. Quando ele fala desses livros aqui eu posso entender, meu irmão, que são os livros que foram escritos, são as biografias daqueles que se apresentavam ali diante do julgamento, diante de Deus.
é a biografia do ser. É a biografia do Alexandre, é a biografia da Zélia, do Paulo. Quando você chegar diante de Deus, você vai chegar com um relatório. O Senhor está sentado no trono. Eu vou chegar diante do Senhor e vai ser apresentado ao Senhor esses livros. Esses livros aqui eu posso entender, nós vamos ler mais tarde Salmos. Ele vai falar dos livros da vida, os livros que foram apresentados a Deus segundo as atitudes, comportamentos e o caminhar dos homens. E quando ele diz, e o Senhor foi apresentado os livros, e o livro foi aberto, aqui eu posso entender que algo muito sério acontece. A comparação é o gabaritar da sua vida. É você apresentar a tua biografia, aquilo que você fez, as suas atitudes, o teu caminhar, a tua passada diante do Senhor, e o Senhor pegar o livro que foi escrito a respeito da sua vida e gabaritar um com o outro e ver o que está batendo. Porque o Senhor, querido, te escolheu antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, e a Bíblia diz que todos os seus dias foram escritos. Só que os seus dias foram escritos da maneira de Deus. Quando você apresenta um livro diante de Deus da tua história, é o livro que foi escrito por você mesmo. É o livro que foi escrito pela tua conduta, por aquilo que você fez, aquilo que você deixou de fazer. Então há um comparativo com um livro escrito de Deus, antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. O problema é que no livro escrito por Deus, houve um selo chamado livre-arbítrio. E no meio desse livro existe um livre-arbítrio. E quando ele apresenta a tua vida a esse mundo, ele te dá como concessão um livre-arbítrio. E ele vai dizer, tudo é lícito, mas nem tudo te convém que você faça. E quando ele está falando tudo é lícito, mas nem tudo convém que você faça, ele não está te dando abertura para você fazer o que você quer da sua vida. O grande detalhe é do livre-arbítrio, meu irmão, você só vai ter ele diante de Deus. Porque quando você apresentar o teu livre-arbítrio diante de Deus, ele vai dizer para você, eu te dei com um propósito, para que você me devolva. Não é para que você use para fazer o que você bem quiser. Porque quando ele te fala, tudo é lícito, mas nem tudo convém, ele está falando que você pode fazer qualquer coisa. Porque eu te dei, eu selei o teu livro com um livre-arbítrio, você pode fazer. Mas não convém que você faça. Convém que você entregue, devolva esse livre-arbítrio, porque o Senhor só te dá o livre-arbítrio para não fazer de você uma marionete diante do Senhor. Ele só colocou o livre-arbítrio diante de você, querido, para ele não falar, para não criar um robô, porque quando ele vai criando todas as coisas, ele cria. Terra produzam plantas, mar produzam peixes, e vai produzindo, mas quando ele cria o ser humano, ele põe a mão no barro, ele cria, ele forma o ser humano, e ali ele poderia criar um robô para fazer tudo que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Mas ele sopra o fôlego de vida, o espírito do homem sobre aquela massa, e ali ele dá autonomia para o homem fazer o que quiser da vida dele. Mas não é o que o Senhor deseja que você faça o que você quer da sua vida. O que o Senhor deseja com isso, querido, é que por espontânea vontade você se relacione com Ele. Esse é o segredo do livre-arbítrio. O problema é que a gente toma posse desse selo. Eu posso fazer qualquer coisa, porque tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Então aquilo que não me convém, se eu entender que não me convém, eu não faço. O problema é que lá na frente ele diz, porém, de todas essas coisas, Deus prestará contas. Então quando eu olho isso, eu olho para Laodiceia e eu penso comigo, é melhor que eu nunca tivesse conhecido o Senhor. Era melhor que nunca alguém tivesse me falado do amor dele. Porque aí eu poderia no dia do julgamento, André, falar para ele, mas eu nunca ouvi. Senhor, tem misericórdia, porque eu estava em tempo de ignorância. Só que ninguém aqui está no tempo de ignorância. E quando nós nos apresentamos diante de Deus, o Senhor vai falar para nós, para muitos de nós, porque não é quente, nem frio.
O detalhe é que a igreja, durante os anos que foram passando e o Senhor não vinha, os anos foram passando e o Senhor não vinha, e os nossos pais diziam: filho, conserta a tua vida que o Senhor está chegando. Filho, conserta a tua vida que o Senhor está chegando. Os nossos avós: filhos, conserta a tua vida que o Senhor está chegando. Os nossos pastores: filho, conserta a tua vida que o Senhor está chegando. Aí na nossa inteligência macabra, nós dizíamos: mas o Senhor não vem. E o Senhor não chega. E como o Senhor não chega, eu vou levar a vida da maneira que eu bem entendo. Porque isso se tornou um paradigma, se tornou uma lenda, se tornou uma história dentro da nossa vida, do nosso coração. Muitos de nós, queridos, acredite, eu também me encaixo nisso. Muitas vezes nós viemos para a casa de Deus para prestar um culto, mas o que mais parece é uma missa. Porque é a missa de corpo presente, é assim que se fala, né? Eu estou de corpo presente. Mas na verdade meu coração está lá no meu trabalho, meu coração está na família, meu coração está em vários lugares, menos aqui. É uma missa de corpo presente, querido. As vestimentas de santidade estão no nosso guarda-roupa. Eu venho de paletó, eu posso até parecer, né? Os meninos brincou comigo: nossa, você está com uma cara de pastor hoje, né? Eu posso até parecer pastor, eu posso até parecer crente, mas o Senhor é quem esquadrinha o meu coração, e aquilo que está dentro do meu coração vai julgar as minhas atitudes, e as minhas atitudes vão me condenar. Está entendendo? Daniel capítulo 7, verso 9, ele vai falar a respeito dos livros, que é a biografia das nossas vidas, que é muito diferente do livro da vida, é muito diferente do livro que o Senhor escreveu a respeito da tua vida. A verdade é que no dia do julgamento vai haver um comparativo. E aquilo que está escrito, que foi escrito antes que você fosse formado no ventre da tua mãe, assim como as escrituras dizem, é diferente deste livro que vai ser apresentado, que é o relatório da tua vida. E o comparativo desses livros é que vai fazer com que você viva uma eternidade com Deus ou uma eternidade longe de Deus. Então preste atenção. Eu disse para você: você tinha tempo de ir embora nessa noite, agora não tem mais tempo, porque quando você levantar, todo mundo vai ficar te olhando. É igual antigamente, quando ia servir a ceia, lembra, Cris? A gente ficava, a meninada ficava tudo lá no fundo, né? Os que conseguiam correr para o banheiro antes do pastor ver, ainda estava salvo. Mas os que não conseguiam, ficava sentado, vendo a turma, né? Poxa, não, ele não devia estar de pé, eu sei que ele veio. Não era assim? A gente ficava naquele julgamento. Mas hoje é diferente, hoje a gente entende de forma diferente. Eu quero abrir com vocês algo especial aqui. Daniel capítulo 7, olha o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Olha, cara, Daniel é um mistério, né? É tão comum para ele as visões, era tão desvendado o reino para ele, que ele diz dessa forma: eu estava olhando nas minhas visões à noite. Pensa num negócio desse. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele, e lhe foi-lhe dado o poder, o domínio e a honra do reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é único, que não será destruído. Ele diz: eu vi um homem como um filho do homem surgir das nuvens, e quando ele senta no trono, os anciões de dias apresentaram diante dele, e foi-lhe dado o poder, o domínio do reino. Agora abre comigo, se você pode, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, verso 9. O verso 8 diz assim: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui é o momento de ascensão do Cristo. Quando ele morre, ele se apresenta diante dos homens, ele fica ali durante um período,
E quando ele vai se assuntar aos céus, ele ministra a vinda do Espírito Santo e ele fala a respeito do poder do Espírito. Olha o verso 9, diz assim: tendo dito isto, foi levado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Eles ficaram com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco. Olha que interessante, presta atenção nisso. Os discípulos estão se relacionando com o Senhor, não mais em carne, mas em espírito. Eles estão se relacionando com Jesus. E Jesus ministra dele: eu vou, mas o Espírito Santo, o Consolador, vai vir, e ele lhes dará poder, vocês vão testemunhar, tal. E o Cristo, depois que ele fala isso, ele começa a subir aos céus. Olha que loucura. E ele vai subindo. Chega um momento que os discípulos estão olhando para ele, maravilhados com aquilo, e as nuvens cobrem o nosso Senhor. E ele some no meio das nuvens. Aí Daniel, ele vai falar: eu vi, em uma das minhas visões cotidianas à noite, o Senhor surgindo das nuvens. E quando ele via, ele se assentava no trono, e o ancião de dias dava-lhe poder. Querido, a mesma coisa acontecendo em milhares de anos separados. A perspectiva do homem olhando o Senhor subindo e atravessando as nuvens, e a perspectiva do homem que por uma visão profética vê o Senhor surgindo das nuvens. Existe um período de transição na nossa vida. As nuvens, um sinal de transição, e eu vejo o Senhor subindo, e um outro homem vê o Senhor chegando. Olha que coisa louca. Os discípulos olharam maravilhados para o Senhor está subindo, surgindo, e ele some, de repente some, e aparece 2 anjos. O que vocês estão olhando? E lá do céu, Daniel, centenas de anos antes, uma das visões cotidianas que ele tem à noite, ele vê o Senhor. Eu imagino que Daniel foi levado lá para o céu, lá para o lugar da habitação do Senhor. E lá de cima ele começa a ver, e o Senhor permite que ele veja o Senhor surgindo do meio das nuvens, assunto da terra aos céus. E quando ele faz a transição daquilo que é natural, ele entra na região celestial, e Daniel começa a ver aquele homem, e ele começa uma imagem ainda ofuscada por aquela glória. Aí ele começa a perceber que é um homem, é como o filho de um homem surgindo, e ele olha e ele vê esse homem caminhando e sentando no teu trono. E no momento que ele senta no trono, ele dá o poder, a honra e o domínio sobre todos os reinos. E Mateus vai dizer isso, que foi lhe dado poder e domínio. Meu irmão, a perspectiva da nossa vida, muitas vezes ela tem que mudar a respeito do Senhor. Muita gente está vendo o Senhor só indo, ninguém está vendo o Senhor chegando. Nós estamos só vendo o Senhor indo. Poucos estão vendo Ele vindo, Ele chegando. É perspectiva da vinda do Senhor. Lucas, ele vai falar a respeito da morte de Judas, bem diferente do relatório de Mateus, Marcos e João. Mateus, Marcos e João, ele vai falar: Judas, ele morreu como? Enforcado. Só que Lucas é médico. Lucas, ele vai falar como que Judas morreu. Ele caiu e rachou a cabeça nas pedras. Relatórios diferentes, perspectivas diferentes. Ah, pastor, mas Judas como morreu? Não me interessa, ele morreu. A história é, ele traiu o nosso Senhor, depois ele morreu. Ele foi para o céu? Não foi. Sei lá, um dia a gente vai saber. Agora uma coisa é certa, a perspectiva na qual nós estamos olhando para o Senhor. Tem muita gente olhando ele indo, e o relatório é: o Senhor foi, o Senhor morreu. É como o caminho de Emaús, aquelas pessoas caminhando, e Jesus se apresenta diante deles e diz assim: o que está acontecendo? Pô, você está alheio? Você não percebeu o que aconteceu? Jesus morreu, cara. Ele era um profeta, o cara carregava multidões, ele morreu. Maior acontecimento lá e você não está sabendo? Caminhando, é um caminho longo, caminhando com Cristo.
caminhando com Jesus sem percebê-lo, caminhando com Jesus, e Jesus vai caminhando, e no momento que o Senhor serve a ceia para eles, é desvendado os olhos dele, e eles dizem um para o outro: será que a gente não sentiu o nosso coração queimar? Será que ninguém sentiu o coração queimar quando ele dizia não? Será que ninguém está sentindo o coração queimar quando ele se apresenta diante de nós? Nós precisamos acordar, igreja. É com muita dor no coração, é uma palavra, como eu disse para vocês, não é exortativa, pelo amor de Deus. Eu entendo que quanto mais o Senhor bate, é mais um sinal de que Ele ama. Quando o Senhor mais me bate, quando Ele mais me esmaga, eu percebo que é o maior cuidado e o zelo dEle na minha vida. Por isso que eu tenho que entender que a minha caminhada, por mais que eu seja falho e pense em alguém falho, por mais que eu seja deficiente, limitado, eu tenho que entender que o meu coração tem que estar rendido ao Senhor. E todo dia que eu chego aqui e eu percebo o Senhor nesse meio, eu não posso me controlar mais. Eu preciso me lançar diante do Senhor. Senhor, me ajuda, eu não sei fazer, eu errei de novo, eu errei de novo. É o Senhor nas nossas vidas. Só que nós precisamos entender quando Ele vem. Precisamos entender a perspectiva. Chega de lamentar a sua morte. Chega de lamentar: o Senhor não está aqui, o Senhor não está agindo na minha casa, na minha família, o Senhor não está fazendo nada, eu perdi o emprego, o Senhor não está agindo na minha casa. Nós não temos visto, nós temos caminhado com o Senhor sem percebê-lo. Nós ministramos na célula sexta-feira, quando o Senhor muitas vezes Ele leva nós ao limite da nossa vida, ao limite do estresse, ao pico do estresse, ao pico das nossas forças, ao limite da nossa vida. Porque quando você chega no limite da sua vida, querido, é aí que você vai mostrar quem que você é, e a resposta que você dá diante do Senhor. E muitas vezes Ele está esperando você chegar no limite, no pico da sua vida, onde não dá mais para você caminhar sozinho. Ele está esperando você chegar lá. Não é porque Ele tem prazer, mas é porque é necessário. Porque quando você chega no fundo, não tem para onde correr mais. E tem gente que precisa chegar no fundo, porque não tem mais para onde correr. Aí você consegue olhar para o Senhor e fala: meu Deus, me tira daqui. Só que o povo lá embaixo está ansioso para saber qual que é a direção para caminhar. Eles não conseguiram perceber o que o Senhor estava fazendo.
Eles caminhavam, querido, numa direção. À noite eles eram cobertos com chamas do Senhor, com uma coluna de fogo. E de dia uma nuvem que cobria eles do sol escaldante do deserto. Mas eles não entendiam o que o Senhor estava fazendo. E Moisés sobe em cima daquele monte. E o Senhor alerta ele: Moisés, aquele povo se corrompeu mais uma vez. Eu vou matar todo mundo, eu vou matar toda aquela geração corrompida. Eu vou matar todos eles, porque eles são raça de rebelde. Eles são rebeldes, eles não entendem. Eles não entendem. E Moisés olha para Deus: Deus, não mata ninguém, não mata ninguém, não. O coração compadecido de Moisés, misericordioso de Moisés. Ele diz ao Senhor, ele constrange o Senhor, ele fala: Senhor, não mata aquele povo, são os teus filhos. Não mata ninguém, porque eles são teus filhos. Senhor, se for para matar alguém, me mata. Se for para matar alguém, risca o meu nome do livro da vida. Compadecido do povo, querido, Moisés, ele coloca a salvação dele em xeque. Compadecido de um povo que eu posso falar para você, esse povo não era só aquele povo que estava no deserto, mas aquele povo também fala de nós. Uma geração muitas vezes rebelde, porque não entende o que o Senhor está fazendo. E Moisés se levanta diante do Senhor e fala: Senhor, tem misericórdia desse povo. Eles pecaram, mas se for para matar alguém, me mata, risca o meu nome do livro da vida. E o Senhor diz para ele, volta para ele dar uma resposta: Moisés, quem dá a palavra sou eu. Se alguém pecar contra mim, esse tal será riscado do livro da vida. Não é o teu nome que eu vou riscar. Aquele que se rebelar, aquele que não entendeu o que eu estou fazendo, este sim eu vou riscar do livro da vida, Moisés. Você não está entendendo. Moisés faz uma coisa muito maluca. Ele sai correndo desesperado. E ele pega aquela tábua, aquela pedra, e ele quebra. Ele diz assim no coração dele, no interior dele: eu entendo isso. Ele diz: agora eu quero ver quem vai matar quem. Sabe por quê? Porque eles são ignorantes. A lei está na minha mão. Eles não sabem sobre idolatria. A lei está na minha mão. O Senhor acabou de escrever, eu não mostrei para eles. Então eu vou quebrar e o Senhor vai julgar eles na ignorância deles. Então o Senhor não pode matar, porque eles são ignorantes. Eu imagino Deus olhando para Moisés: Moisés, isso não é fácil não, cara. Eu estou querendo matar o povo, Moisés, deixa eu matar o povo. Fala: não, Deus, agora o Senhor não pode fazer, porque o Senhor está preso à tua palavra. O Senhor não pode matar, porque o julgamento do Senhor não pode ser baseado na ignorância. No momento que eles souberem, aí o Senhor faz o que tiver que ser feito. Mas ainda hoje eles não vão saber. Há tempo de reconciliação. Há tempo de reconciliação, há tempo de voltar ao Senhor, há tempo de voltar nos caminhos. Aí ele corre diante do povo, ele fala: meu Deus, o que vocês fizeram? O que vocês fizeram? Aí ele, por conta própria, tem as atitudes dele, mas ele não permite que aquele povo saiba das verdades, querido. Mas o problema é que nós sabemos a verdade. Não tem mais tempo de alguém interceder por nós, porque o juízo já vai vir. Porque nós entendemos, não há ninguém nessa casa, pelo menos nessa casa, que não saiba o que é certo e o que é errado. Não tem mais ninguém para quebrar a tábua da lei. Não tem mais ninguém, querido, para apagar, para abafar a imundície que nós temos lá dentro da nossa vida. Salmos capítulo 40.
40, verso 7, diz assim: assim que eu achar. Verso 7. Então eu disse: vamos do verso 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode nem relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Verso 6. Sacrifício e oferta não pediste, mas abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Salmo capítulo 139. Vamos um pouquinho para frente. 139, verso 14. Verso 13. Tu criastes o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isto com convicção. Verso 15. Meus ossos não estavam escondidos de ti. O Senhor conhecia o meu interior. Quando esse secreto foi formado, entretecido, como nas profundezas da terra, os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os seus pensamentos, Senhor. Querido, nós vamos finalizar nessa noite. Existe um livro escrito antes que você fosse formado no ventre da tua mãe. Você não podia esconder nem os ossos dentro do teu corpo. O Senhor já conhecia cada um deles, porque Ele mesmo formou. E cada um deles, dia após dia, o Senhor já tinha escrito no livro dele, antes que você viesse a existir como um embrião no ventre da tua mãe. E a tua caminhada foi pautada por uma biografia que você mesmo escreveu dia após dia. E a somatória dessa biografia fez com que você é hoje. E vai escrever um livro até o último dia da sua existência. No leito da tua morte serão escritos ainda dias no teu livro. No momento que você se apresentar diante do Senhor, no dia do juízo, vai ser pautado aquilo que você escreveu com o teu livre-arbítrio no bolso. E com o livro que o Senhor escreveu, o Senhor tem um caminho para a tua vida. E você está livre para caminhar nele ou não. O nosso dever aqui nessa casa é te alertar. O Senhor está. No momento que Ele voltar, todo joelho se dobrará. Vai ser apresentado um livro diante dele, o livro da tua vida. E o Senhor vai pegar o livro que Ele escreveu a respeito da tua vida. E no momento que Ele chocar um com o outro, vai determinar a sua conduta. E aquilo que você fez vai pesar diante do Senhor. Em nome de Jesus, quero orar com você. Amém? Se coloque de pé. Feche teus olhos, meu irmão. Diante de Deus, meu irmão, você vai se apresentar sozinho. Então não se preocupe com essa pessoa que está ao seu lado. Vai chegar um dia que todas as suas obras vão ser colocadas na balança.
incomoda o meu coração, meu irmão, que ele está falando a respeito da volta dele, porque ele ama. E porque ele ama, ele tem que tratar. E ele trata para que você consiga desfrutar daquilo que ele tem preparado para você. Coloque a mão no teu coração. Eu gostaria que você esquadrinhasse teu coração agora. Sonda o teu coração, meu irmão. Vê aquilo que está ruim. Vê aquilo que está mal ainda. Você tem o privilégio de ouvir isso. Nós temos o privilégio de ouvir isso e poder dizer que ainda dá tempo de conserto. Ainda dá tempo de voltar, de escrever uma nova história. A nossa vida, querida, ela é escrita a lápis. Dá tempo de corrigir. Dá tempo de corrigir. Existe misericórdia. Existe amor ainda. Dá tempo de corrigir, meu irmão. Se você estava longe dos caminhos de Deus, dá tempo de corrigir ainda. Se você está afastado do Senhor, ainda dá tempo de corrigir. Não se sinta envergonhado, constrangido de voltar. Dá tempo de corrigir ainda. Essa noite o Senhor te trouxe aqui, querido, para te dizer: ainda dá tempo. Eu quero fazer um convite para você, em nome de Jesus, diante do Senhor. Você que veio aqui nessa noite, o teu coração queimou diante dessa palavra, diante do Espírito de Deus. Se o teu coração está ardendo nessa noite, eu quero te convidar a você vir aqui na frente. Eu só quero orar por você, meu irmão. Não se sinta constrangido, porque o Senhor te trouxe aqui. Não foi você que veio. Muitas coisas você poderia estar fazendo nesse momento, mas o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer reescrever. Ele quer falar para você: não é assim, o caminho não é desse jeito, é assim que eu escrevi. A história sua é essa, não é essa. A tua história não é de derrota, a tua história é de vitórias. A tua história não é uma história de frustrações. Você não está no lugar que eu escrevi a respeito de você. Mas Ele diz: ainda dá tempo, ainda dá tempo, ainda dá tempo. Rasga o teu coração. Rasga o teu coração, meu irmão. Eu digo que o Senhor não está preocupado com os seus talentos, com aquilo que você pode fazer. Ele está preocupado com o teu coração. E se você tem um coração contrito e quebrantado, o Senhor não pode resistir. Ele está preocupado com o seu coração, meu irmão. Se o seu coração nessa noite queimou, é porque Ele está liberando sobre você uma nova pauta de vida, uma nova pauta de história, uma nova pauta de família, uma nova pauta, escrevendo uma nova